dada para o nosso pode agradecer. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar aos nossos corações. Vai ser um momento muito precioso para nós, né? E fique ligadinho aí que o próximo pode ser você. Você pode ser o próximo a estar com a gente aqui, né? E já vamos começar, né, a conhecer melhor a Letícia. E a Letícia, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Eu sou a Letícia. Isso, Para legal. quem não me conhece, esposa do Juninho, tenho 2 filhas, Melissa e a Manuela. A Melissa tem 4 anos, a Manuela tem 8 anos. Pô, legal, né? E assim, quanto tempo você tem de caminhada de fé cristã? Quanto tempo você está caminhando com Jesus? Eu nasci num berço, né, evangélico. Os meus pais, né, começaram a Deus e Amor. E depois de um tempo eles se separaram, tudo, e fui para o mundo. E aí fiquei no mundo, depois retornei para Cristo, na Assembleia. E aí de lá para cá começou tudo de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Letícia. No teu caso, você nasceu no berço evangélico. Mas você acha que em um determinado momento você teria que ter um encontro com Jesus? Ou quem nasce no berço evangélico já está salvo, já está tudo ok, não precisa ter encontro com Jesus? O que você pode dizer para nós sobre isso? Eu acho que sim, a gente tem que ter um encontro mesmo verdadeiro com Cristo, né? Eu não sei porque nasci no berço evangélico, é que eu já estou 100% salva, não. Eu acho que no decorrer dessa caminhada, quando tudo começou e meus pais se separaram, né, que sou filha de pais separados, eu acho que tudo meio que desandou, então eu fiquei meio desnorteada. Então depois disso é que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo. Conheci a Jesus mesmo, foi depois disso, foi assim um divisor de águas, né, que tudo assim recomeçou. E aí Letícia, você tocou num assunto interessante. A situação da sua família, né, os seus pais, gerou um conflito emocional para você. Sim. Qual a importância dos pais em casa, né? O testemunho dos pais em casa para esse crescimento do filho no caminho, né? Esse testemunho tem alguma relevância ou você acha que não tem nada a ver? Porque acho que você tem uma experiência quanto a isso, né? Você falaria para nós, mediante a isso, o testemunho dos pais para o crescimento dos filhos? Olha, eu acho que faz assim toda a diferença, né? Porque nesse meio tempo que meus pais se separaram, nós fomos morar com meu pai, né, um homem, e essa maternidade, a mãe, né, presente ali no dia a dia, aconselhando, fez muita falta. Eu acho que com isso também, meio que os meus irmãos ficou meio assim, revoltados, né? Então não tinha aquela maternidade, não tinha o meu pai presente, meu pai trabalhava muito para suprir as necessidades. Então eu acho que os pais, eles fazem a diferença, assim, dentro de casa. Na sua vida com Deus, ali no dia a dia, estando presente, ensinando o caminho. Eu acho que os pais presentes em casa, eles têm uma diferença muito grande. Na verdade, se nós formos assim conversar com algumas pessoas, você vai ver que muitos que estão na igreja hoje têm pais separados, né? Uma família assim, podemos dizer uma família disfuncional. E nós vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos ver que na Bíblia tivemos família disfuncional e houve depois problema dos filhos, né? Nós vemos aí Jacó e Esaú, né? A sua casa, a mãe tinha uma prioridade, né? Com Jacó. Então você via que era uma família disfuncional. Sim. Dentro de casa e houve aí depois problema com os filhos, aquela situação, briga, né, sobre primogenitude, e acabou que Jacó recebeu a bênção. Você viu que deu problema, né? Então eu acredito muito nisso, sabe? Quando nós temos uma família estruturada, quando os nossos pais, eles dão bons testemunhos, né? Você pode ver que muitas vezes, Letícia, os nossos filhos, eles falam assim, eu quero um esposo igual o papai, eu quero uma esposa igual a mamãe, não é verdade? E há poucos dias eu estava ouvindo
tanto a Ana Paula Valadão, a Mariana Valadão, as amigas nossas, elas são minhas amigas, só que elas não sabem. Elas falando que quando elas foram procurar os esposos, eles têm muito a ver com o Márcio Valadão, com o marido, com o pai, né? Os maridos, muito a ver com o pai. Por quê? Porque elas tinham uma referência dentro de casa. Então, eu vejo dessa forma, né? Olha só, a referência que os nossos filhos têm dentro de casa. Uma vez, uma criança aqui, né? Ela me procurou, ela falou assim... eu gostaria que meu pai fosse igual o pastor, igual você, pastor. Então você vê que as crianças, elas querem uma referência, querem se espelhar em alguém. Eu achei muito legal isso, né? Na verdade, meu pai é falecido. Meu pai eu não conheci, ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade, não conheci. Então eu cresci buscando essa referência masculina, essa referência paterna. Sim. E eu lembro quando eu cheguei na igreja, meio que órfão, né? Sim. E eu ficava olhando, procurando uma figura paterna. E eu achei essa figura paterna no meu pastor, né? Eu comecei a ter o meu pastor como pai e transferir aquilo, né? Aquela paternidade, receber, né? E eu creio que é muito relevante mesmo o papel dos pais na criação dos filhos. Mas assim, e se deu errado? E se os pais foram os pais que deram errado, falharam na missão? É certeza que os filhos vão dar errado ou você acha que não? Qual a sua opinião? A sua opinião, você não pode estar certo, você pode estar errada. A sua opinião quanto a isso? Os pais falharam, os filhos, pode dar certo, pode dar errado? Eu creio sim que pode dar certo, né? Pode fazer diferente totalmente daquilo que os pais fizeram. Eu falo isso porque eu vivo isso, né, em casa, no meu casamento. E esses dias o Senhor falando, né, que uma criança chegou. Esses dias o meu irmão, não é cristão ainda, né, ainda. Ele chegou e falou, caramba, você é diferente, o seu casamento é diferente. Então, assim, eu vejo que a gente pode fazer diferente. Não trazer aquilo do nosso passado, que nossos pais fizeram, o erro deles, não trazer para a nossa casa. E sim, fazer diferença com nossos filhos, com o nosso marido, fazer dar certo, né? Fazer o que nossos pais não fizeram. Fazer a diferença dentro do nosso lar. Na verdade, como a gente já tinha falado aqui antes, né? Muitos jovens, muitos adolescentes, muitos até pessoas já adultas, elas tiveram uma família disfuncional. Tiveram aí pais, né, separados, casamentos destruídos, e hoje eles estão fazendo a diferença, né? Eu vejo por mim, nós somos a primeira geração de pastores na nossa família. Então nós cremos que assim, não quer dizer que os nossos filhos serão pastores, né? A gente não vai decretar isso sobre eles. O que nós deixamos é um legado dentro deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus nessa geração. Agora, se vai ser um chamado a pastor, a missionário, a músico, enfim, a gente não sabe ainda ao certo, eles são muito novos, né? Mas a gente precisa deixar esse legado e a gente precisa entender que não é porque aconteceu tudo de errado com os nossos antepassados, os nossos familiares, né, pais, avós, que vai acontecer conosco. Até porque a Bíblia fala que nós somos nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, a partir de nós, é uma novidade de vida, é tudo novo. E tem pessoas, eu acho que não cabe eu falar aqui, porque é um assunto fora do âmbito cristão, né? Mas eu estava assistindo uma entrevista de uma repórter muito famosa, e ela estava replicando o casamento que os pais teve. Eu falei com a Renata, olha lá, Renata, se não entrar Jesus, se não quebrar essa maldição, eles vão replicando, sabe? Ela falava assim, a minha mãe apanhava do meu pai e ela estava apanhando do marido. Então você vê que vai se replicando, né? Então precisa realmente entrar Jesus para que mude, né, essa história. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Lê, porque provavelmente você
poderia replicar isso involuntariamente, né? No seu casamento. Por você ter acontecido isso com seus pais, como seria, né? Se Jesus não tivesse entrado na tua vida? Olha, pastor, não sei se todos sabem, né? Mas antes de eu conhecer o Júnior, como eu falei, eu estava aquela adolescente rebelde. A Beth me acompanhou, tive uma líder também excelente lá na Chama Viva, a Célia, fez parte também da minha história. Hoje eu louvo a Deus pela vida dela. Eu comecei, fiquei lá um tempo, e aí me desnorteei, fui para o mundo, comecei a encontrar amores lá fora, o que só Jesus ali podia suprir, né? Então, o que eu não tinha em casa, eu ia procurar na rua. Então, eu acabei engravidando cedo. Para quem não sabe, a Manuela é filha de um primeiro casamento que eu tive, totalmente frustrado, e hoje eu louvo a Deus por isso, porque foi consequências do meu pecado e daquilo que eu fiz, né, de errado. Era totalmente, cabeça totalmente transtornada, não obedecia, não tinha princípios. Então, para mim, eu estava certo, era cheio do meu eu, cheio do meu orgulho. Então, ali eu apanhava. Eu apanhei grávida, eu não tinha o que eu procurava, que era aquele amor. Isso, de uma maneira ou não, o inimigo tentou fazer com que se repetisse. Porque minha mãe, antes dela casar com meu pai, ela também teve essa situação. Então, o inimigo ele tentou fazer com que isso se repetisse. Mas, certo um dia, eu lá naquele lugar, o Senhor virou uma chave, né, em mim, assim, e mandou eu sair. Foi quando eu virei a chave, saí, mas mesmo assim continuei no mundo. E aí eu conheci o Júnior. Foi quando Deus colocou o Júnior na minha vida, que eu falo que foi resposta de oração, sim. Porque quando eu estava com essa pessoa, eu orava a Deus, pedindo para o Senhor um esposo a qual pudesse estar comigo caminhando com Cristo. Porque eu falava assim, eu quero uma família. Eu quero fazer com a minha filha, que só tinha a Manuela, o que a minha mãe não fez comigo. Eu quero ser diferente para ela. Eu quero ter um lar, aquela família como se fala, de coisa de televisão, de margarina, sabe? Sentado na mesa, tudo aquilo. Eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. E eu clamava por isso. Então, o Senhor me apresentou o Júnior. Foi tudo tão muito rápido, assim, aconteceu. A gente ficou um tempo também afastado. Mais uma vez, começamos também errado, né? Sofri também um pouco com o Júnior. Foi, assim, um processo, mas eu entendi que era consequência daquilo que eu vivi lá atrás, por não obedecer. Tanto o meu pai, né, que era, querendo ou não, presente ali, tanto a minha liderança. Eu acho que isso também faz a diferença em questão da gente obedecer, em questão da gente ser guiados por Deus, e em questão de você ter princípios, né? Eu acho que princípios em casa, né? Ter um amor ali para você suprir dentro de casa, um amor materno, um amor paterno, porque quando você tem isso dentro de casa, quando seus filhos têm isso em casa, eles não vão procurar lá fora, porque eles têm em casa, eles têm o pai e a mãe em casa que supre isso. Então eles não vão querer procurar em homens, em pessoas, não, ele tem. Então eu acho que isso faz a diferença. Então eu conheci o Júnior e aí passei um processo com ele também. Mas aí o Senhor foi fazendo tudo novo. O Senhor foi fazendo assim, tudo foi cumprindo, né? Tudo novo, foi reconstruindo e foi cumprindo promessas. Tudo aquilo que eu pedia em oração há 8 anos atrás, o Senhor tem cumprido. Legal, né? Você falando agora do Júnior, eu fiquei lembrando, há muitos anos atrás, né? Eu ia cortar o cabelo no Raul, eles trabalhavam juntos. E ele falava, eu já sou de uma igreja aí, pastor, e tal. Todo malandrão ele, né? Aí eu olhava assim, eu falei assim, meu Deus, ele é de alguma igreja. Que legal. Aí eu falando com o Raul, né? Aparece lá qualquer dia lá na nossa igreja lá, né, e tal. Aí eu acredito assim, Deus rodeando já, né? Deus cercando vocês, né? Sim. Interessante. Aí vocês apareceram na Vida Nova Náutica 3. Quem convidou vocês? Como é que foi para vocês chegarem na Náutica 3, na Vida Nova Náutica 3? Como é que foi? Quando eu cheguei aqui na Vida Nova, quando eu comecei a vir aqui a frequentar, né? Eu ainda tinha voltado lá para outra igreja a qual eu estava, quando eu comecei, né? E aí, certa vez, nós se reencontramos com o Raul e a Camila.
Nós se conhecíamos do mundo. E certa vez a Camila me chamou no WhatsApp. E aí, tudo bem e tal. Foi lá em casa, fez uma visita. Nós estávamos afastados. E aí eles começaram a ir lá em casa, a fazer connect, a fazer células, a apresentar Jesus para o Júnior, a querer trazer a gente para cá. E aí, certa vez eu vim sozinha aqui num culto, vim aqui. E aí Deus falou muito, muito comigo aqui. E nesse dia, foi até o dia que o Senhor estava ministrando, ou o Senhor encerrou o culto. E falou, fica com a gente. Foi o dia que o Senhor falou, é aqui que você vai ficar. É aqui que eu vou fazer tudo novo. É aqui que eu vou reconstruir a sua história e daqui para frente será uma nova história. Então, a gente veio através, né, do Raul e da Camila. E há quanto tempo você está com a gente aí na Vida Nova Náutica 3, mais ou menos, assim, você lembra? Fez esse ano 2 anos. 2 anos. 2 anos. E 2023 chegou. E você tem algumas experiências para falar sobre 2023? O que Jesus está fazendo, assim? Alguma experiência marcante, algo que você lembre, assim, que mudou sua vida, ou te trouxe algo novo, experiências novas, 2023? No fim do ano passado, acho que foi no ano novo, aqui na virada de ano na igreja, o Senhor nos prometeu algumas coisas. Uma delas foi que em 2023 Ele faria coisas grandes nas nossas vidas. E aí, no começo do ano, Deus, através da sua vida, né, falou que 2023 seria um ano maravilhoso, extraordinário. E ali eu tomei posse, né, foi confirmação daquilo que o Senhor já tinha entregado para nós. E aí as coisas começaram a acontecer assim muito rápido na nossa vida, na minha vida, né, assim, mais na minha vida ministerial. O Senhor começou a abrir portas a qual eu mesmo fechava. Muitas das vezes o medo travava o meu ministério, travava eu de fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, que é servir. E esse ano o Senhor falou que ia nos colocar em lugares grandes e eu não entendia o que era. Nós víamos como eu posso dizer a palavra certa, de palavras muito negativas sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, a vida da minha casa, da minha família. E o Senhor falou que 2023 seria um ano de honra. E eu não entendia, eu falo, meu Deus, né? Ficava aquela coisa meio embaralhada. E aí o Senhor começou a desvendar chaves, começou a entregar coisas. E no meio do ano, no fevereiro em diante para cá, o Senhor começou a mudar a nossa vida financeira. O Senhor começou a restaurar assim por completo o meu casamento. O Senhor começou a fazer assim coisas grandes na vida do Júnior, também no trabalho. Começou a honrá-lo ele ali no local de trabalho. E agora, em pouco tempo, né, o Senhor, pela misericórdia de Deus, nós somos consagrados, né, no diaconato. E isso eu vejo como honra da parte do Senhor, não só dos homens, mas da parte do Senhor. Porque quando nós começamos aqui na Vida Nova mesmo, né? Nós tivemos, o Senhor apresentou a nós 2 pessoas que fez parte dessa caminhada. Eu acho que tudo depende também de pessoas. Quem nós andamos e quem nós escolhemos para estar conosco na nossa caminhada. Porque eu acho que o meu milagre, eu vejo que está na pessoa, em outra pessoa. Então, eu não vou conseguir sozinha. Eu não estou aqui hoje sozinha. Teve pessoas lá atrás que oraram por mim, que jejuaram pela minha vida. Pessoas também aqui que oraram e jejuaram pela minha vida. Então, se hoje a gente tem chegado a lugares, foi porque o Senhor colocou pessoas. E o Senhor, através de pessoas, tem nos abençoado. Então, hoje eu quero também honrar a vida do Leandro e da Vanessa, porque eles são um canal de bênção para nossas vidas, nos lideraram e até hoje ainda nos lideram, né? Numa parte assim, nos impulsiona para mais de Deus. Passou de uma liderança para uma amizade mesmo, aquela amizade que te impulsiona para Deus. Então eu acho que quando você obedece, quando você escuta aquilo que o Senhor quer para a sua vida, as coisas começam a se destravar. Então, esse ano de 2023 é um ano de gratidão para mim, porque o Senhor destravou meu ministério. E destravou, assim, como eu posso te dizer, algumas chaves que estavam fechadas no meu casamento. O Senhor tem feito, assim, grandes coisas na minha casa. A gente sabe que você trabalha com os novos convertidos e aqueles que voltam para Jesus, né, que nós chamamos de novos
começos, né? Seria o grupo NC, né? Novos convertidos e novos começos. E como que é trabalhar com os novos, trabalhar com essa galera aí que está chegando, que está voltando, levá-los, né, até o batismo, né? Porque assim, provavelmente isso vai acontecer quanto antes, assim. Vocês vão fazer parte disso, batizar as pessoas, entrar lá na piscina, batizá-los, né? Então, como é que é isso de tomar esse cuidado, discipular, né, participar aí com eles de aulas e levá-los até lá o batismo? Como que é isso aí? Olha, pastor, confesso que é um pouco desafiador, né? E até nisso, eu falo que essa consagração de diaconato foi um divisor de águas nas nossas vidas, porque acendeu mais a chama que estava no nosso coração em servir. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para servir. E nós aprendemos isso, a servir, a amar pessoas, a cuidar, a zelar, a conhecer o coração e levá-las, né, ao propósito do Senhor. Então, eu falo que Deus nunca coloca pessoas, nada por acaso na nossa vida, tudo tem um propósito. E essas pessoas que chegam na nossa vida foram pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que a gente passou lá atrás. Então, é gratificante poder ver a evolução delas, sabe? A Vanessa aqui, ver ela, sabe, falando e trazendo a palavra. E é muito gratificante isso. Então, eu falo que, às vezes, é muito desafiador, porque às vezes dá um medo, né? Dá uma insegurança, mas o Senhor sempre ali nos capacitando para levar no propósito, né? Que é o batismo e ali permanecer firme, né? Porque após o batismo também tem os desafios, né? Que não é fácil. Sabe, Letícia, alguém falou assim, né? Novos convertidos, quem trabalha com essa área é muito, como é que eu posso dizer, muito atacado, porque é a área mais difícil da igreja para trabalhar. Alguém disse isso. Mas na verdade, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção. Todas as áreas da igreja você vai ter ataque. Tudo que você for colocar a mão para fazer na igreja, você vai ter um ataque. Isso acontece, porque todas as áreas elas são importantes. Os novos convertidos têm uma relevância, os jovens também têm, os adolescentes também têm, os casais também têm, a liderança daqui, a liderança das crianças, a comunicação, a parte do diaconato, tudo. Porque se a pessoa ela cai nessa retaliação, ela cai nessas ofensas do diabo e paralisa, aquela área ela vai mal na igreja. Se aquela área vai mal, por exemplo, né? Hoje está um dia bem quente. Vamos supor que desse tudo errado com a equipe do diaconato. O diaconato que traz o bem-estar aqui, né? A equipe dos voluntários para ligar o ar-condicionado, chegar mais cedo e tal. Imagina se eles não viessem. A gente chegasse aqui para o culto quente. Sabe, tudo desorganizado, tudo bagunçado. Então, todas as equipes, todos os departamentos são importantes. Então, eu quero ressaltar que tem pessoas que têm medo de começar um ministério. Mas eu vou sofrer retaliação. Não só de você levantar a bandeira, dizer eu sou de Cristo, se prepare para a guerra. Se prepare. Porque as vendas dos seus olhos, elas vão cair, aí começa a guerra. Não é verdade? Então, assim, e se eu não fizer nada na igreja, se eu não fizer nada para Jesus, se eu não servir, eu não vou ser atacado? Vai também. Não tem jeito. Só de você se levantar e falar, eu sou filho, começa as retaliações, né? Mas assim, né? Então, tem sido uma caminhada bem desafiadora, bem legal. E conta um pouco como que foi essa situação da consagração, né? Você foi separada da diaconisa, né? Você e seu esposo. Conta um pouco como que foi, né? Vocês passaram por um curso preparatório. Como é que foi essa caminhada aí? Olha, pastor, eu confesso que quando o senhor mandou o aviso, eu fiquei, eu acho que uma semana para responder. Fugindo, né, daquilo que o Senhor tinha, porque uma das vezes a gente faz isso, né? O Senhor coloca algo na nossa mão e a gente foge, deixa para depois, não, medo. E foi desafiador também, fiquei ali uma semana esperando o Senhor falar, mas o Senhor já tinha falado, é isso que eu tenho para você, filha, vai lá, que é isso que eu tenho. E assim foi, como eu falei, né, foi um divisor de água nas nossas vidas.
ali aprendendo, ali passando pelo discipulado antes da consagração. Igual eu falei... Foi legal, assim, teve algum aprendizado, passar... Porque antes, o CPO, né, que é o curso de preparação de obreiros, eram muito mais aulas, era mais extenso. Hoje está mais otimizado. Mas deu para aprender algo? Foi enriquecedor? Como que foi esse momento aí? Sim. Foi bem curto, né? Foi as aulas bem curtas. E logo depois nós fomos para campo, né? Servir em outro ministério. Deu para aprender, sim. A gente aprendeu bastante sobre servir, né? Pessoas, né? Que é para isso que nós fomos chamados. Então, isso ficou frisado no meu coração e no coração do Júnior. Eu acho que não tem outra coisa a não ser servir pessoas. Eu acho que isso tem que ser primordial na nossa vida. Servir pessoas como Jesus serviu, né? Ele se diminuiu para servir, né? Pessoas ali. Então, se a gente fizer um pouquinho da metade que o Senhor fez, já é maravilhoso. Alguém chegou a dizer uma frase, Letícia: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu acho que quando a gente entende isso, sabe? Eu estou no mundo, né, no reino espiritual, para servir pessoas. Quando eu sirvo pessoas, eu sirvo Jesus, vira uma chave, muda totalmente, né? Nosso pensamento, nosso caminhar com Deus, com pessoas. Acho que é de extrema importância, né? E para a gente fazer o desfecho aqui, para a gente já entrar nas considerações finais, né? Eu queria que você agradecesse a Deus, fizesse esse momento, né? Pode agradecer, né? Fica à vontade. Agradece a Deus, fale o que você quiser deixar uma mensagem para nós. Pessoas vão te assistir depois, né? Porque esse podcast vai ser gravado, vai ser enviado para várias pessoas. Então deixe uma mensagem, um agradecimento. Pode agradecer. Eu queria deixar uma passagem que o Senhor tem queimado muito no meu coração já faz um tempo, que fica lá em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que são filhos chamados segundo o seu propósito. E tudo que a gente passa, vai servir lá na frente como testemunho, né? Nada do que a gente passa é em vão ou por acaso ou porque tem que acontecer. É necessário a gente passarmos pelo deserto para que chegue lá do outro lado. Então, o que eu deixo, né, para vocês é continuar perseverando, né? Continuar confiando em Deus, continuar no caminho, porque não tem outro lugar, não tem outro caminho a não ser o caminho do Senhor. E vale a pena servir a Cristo, vale a pena continuar, mesmo em meio ao deserto, vale a pena. E se o Senhor te prometeu algo, Ele vai cumprir, no tempo dEle, na hora dEle, porque muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma e do nosso jeito, mas é na hora e no tempo dEle. Então, que você possa continuar confiando em Deus, mesmo em meio ao dia mal, mesmo as coisas não estando da forma qual você queira, mas continue perseverando no Senhor. E o ano não acabou ainda. É sobre isso que eu ia falar, né? O ano ainda não acabou. Você acha, né, que pode acontecer ainda alguma coisa ou... O que você pode dizer aí, né? Assim, pode acontecer? Não. O que você deixa para nós aí, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Ah, legal. Até 31 de dezembro. É isso aí, né? Eu creio muito assim, sabe, Letícia? Uma só palavra, Deus pode mudar tudo. Ou uma só atitude nossa, Deus pode mudar toda a nossa história, né? Eu acredito que a maioria das pessoas passaram aqui por essa situação. Um dia levantou as mãos e falou: eu quero aceitar Jesus. Foi uma palavra, uma decisão, e a história dela nunca mais foi a mesma. O que isso quer dizer, né? Um dia mudou toda a trajetória, né? Um dia veio e mudou. Sim. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem tudo para ser um ano péssimo, um ano ruim, aceitou Jesus ou tomou uma decisão boa, dali em diante, né, Deus ressignificou e tudo se fez novo. Letícia, quero te agradecer, né, por esse tempo, por esse momento. Muito obrigado de participar, né, do Pode Acreditar. Pode agradecer, né? Você pode acreditar que Deus vai impulsionar esse podcast. Essas palavras vão alcançar muitas pessoas. Pode acreditar nisso. Eu creio, sabe, que muitas vidas serão edificadas através da sua vida,
Então, muito obrigado, né, por esse momento. E aí